Então a gente vai falar de Auschwitz agora. Em documentos inéditos, Rússia revela horrores testemunhados por libertadores de Auschwitz. Registros divulgados pela Rússia, por ocasião do Dia Internacional em Memória do Holocausto, revelam a absurda crueldade e desumanidade do regime nazista. Esse texto é da redação da Russia Today. Conta pra gente aí, Gui, o que tem de mais importante nele. Sim, é um texto que ele traz várias questões, né, relacionadas a esse Dia Internacional da Memória do Holocausto, que foi em 27 de janeiro, completou 80 anos, né, da libertação de Auschwitz. Ele traz algumas questões. Primeiro, esses documentos, né, que a Rússia liberou, que vai contar aí o que os soldados soviéticos encontraram quando eles chegaram em Auschwitz. Então, vou citar aqui alguns exemplos, né. Havia crematórios lá, né, para onde os corpos, né, das vítimas eram jogadas, e esses crematórios eram tão potentes que queimavam os cadáveres em 8 minutos. Eles matavam, geralmente, pessoas que estavam incapazes de trabalhar. Então, havia uma inspeção que era feita ali regularmente para saber quem estava em condições ou não. Em 1944, cerca de 200 pessoas eram queimadas por semana. Em relação às mulheres, eles extraíam ovários para fotografar, e geralmente essas mulheres elas morriam depois disso, certo? E quando os soldados soviéticos começaram a ser capturados, havia uma crueldade particular contra esses soldados, né? E em 1944 também, o texto diz que não apenas cadáveres, mas pessoas vivas eram queimadas em fogueiras, incluindo crianças. E aí, nesses vídeos aí, inclusive, tem alguns trechos aqui que dá para ver aqui, que a gente está colocando, mostra as filmagens que foram feitas na época dos objetos, né? Montanhas e montanhas e montanhas de objetos dessas vítimas, né? Então, roupas, calçados, tem a arcada dentária, né? Ponte, que eles falam, que eram arrancadas com a mandíbula inteira da pessoa, e 7 toneladas de cabelo feminino. Então, assim, só para ter uma noção aí dos horrores que esses documentos que a Rússia liberou mostram. E é importante, eu recomendo que todos vocês leiam o texto. O texto faz um resgate, assim, incrível, com contundências dos horrores do Holocausto. E assim, Gui, no entanto, a memória da história não pode ser seletiva, e aí eu acho que a gente tem que se concentrar também em não justificar novas atrocidades, como faz Israel, né? Hoje o mundo lembra o genocídio nazista, e Israel perpetua uma limpeza étnica brutal contra o povo palestino, e isso tudo tem ligação. Não é à toa que essas coisas, que esses modo operante se repete, né? Isso tem uma questão. A gente sempre usa isso aqui na Diálogos para falar, várias pessoas comentam sobre isso, a própria Mira, que indicou o Marcos aqui para a gente hoje, fala bastante sobre isso, sobre como, uma vez eu perguntei isso para a Mira, falei, Mira, o nazismo, dá para comparar? Foi pior do que está sendo com Israel? Ela falou, não, o que está acontecendo com Israel hoje, Israel está fazendo, é pior, porque a gente tem todas as imagens, tipo, a gente tem noção do que aconteceu lá no nazismo, mas a gente não viu tudo. A gente tem os documentos, tem as narrativas e tal, mas agora, cara, a gente tá praticamente televisionando o que tá acontecendo. E tá tudo se repetindo, né? Mesmo modus operandi, mesmo discurso, mesmo gestos, Gui, né? A gente ainda tá vendo gente fazer os mesmos gestos que faziam lá atrás. Então, assim, novamente, como a gente tocou ali no ponto do Marcos, eu volto a questionar a questão dos organismos multilaterais como a ONU. A ONU não fez nada lá atrás e não tá fazendo nada agora. Por que existe a ONU? Assim, na prática, o que a ONU faz? Eu fico muito, muito preocupado com isso, cara. Porque a gente tem um organismo que deveria ser esse organismo que faz alguma coisa, que dá voz a quem não tem, e basicamente não faz, sei lá. Assim, nesse ponto, né, falando sobre a questão da Palestina, né, eu acho que a gente toca até na questão você falou dos gestos, né, e aí o Netanyahu, ele justificou o gesto que o Musk fez, né, dizendo que o Elon Musk é um grande amigo de Israel, né, então acho que isso tem tudo a ver, toca um pouco nessa questão, né, dos significados desse massacre, né, e aí também a gente vai para a questão da própria forma como essa memória é tratada hoje em dia, né. Então, até o texto pontua o seguinte, que teve lá na Polônia, né, na segunda-feira, né, o encontro ali, um ato, né, por conta
dessa data. E aí, para a gente ter uma noção, né? Convidaram a Alemanha, evidentemente, a Áustria e a Itália, né? E não convidaram a Rússia. Desde 2022, a Rússia não é chamada. E aí, ou eu não sei se posso confirmar depois se o último ano foi 2022, mas enfim, por conta do conflito na Ucrânia, a Rússia não é chamada. Só que eles chamam, por exemplo, a Itália, cuja líder agora, que é a Meloni, ela já declarou que ela não é fascista, mas se identifica com os herdeiros de Mussolini. Então, né, qual que é a régua usada, né, por essas pessoas que estão organizando esses atos para excluir a Rússia, que foi a verdadeira responsável por libertar Auschwitz, né? Inclusive, aí a gente vai para a declaração do representante da ONU, da Rússia na ONU, né, que ele diz o seguinte: tenho certeza de que as crianças que naquele dia aceitaram doces das mãos de soldados soviéticos não poderiam imaginar que, algumas décadas depois, começaria a ser questionado o papel decisivo do exército soviético na destruição do nazismo e no fim do Holocausto. Então, enfim, é isso. Há toda uma ressignificação, né, novos sentidos que vão dando para esse episódio, não só em relação à Rússia. A gente já publicou vários textos aqui na Diálogos falando sobre isso, né, de como que até na Europa tem movimentos recentes para tirar da Rússia, né, esse papel, né, esse papel tão importante que foi na derrota do nazismo. Inclusive, né, até o representante da Rússia ele fala que se não fosse a Rússia, nem a ONU existiria, né, por conta disso. Então é algo a se pensar também, né, como que isso está acontecendo. A gente vê marchas nazistas sendo realizadas, né, no mundo, uma normalização disso, a gente vê atos, a gente vê símbolos, a gente vê Inclusive no uma Brasil também, né, Gui? Hã? Inclusive no Brasil, né? Inclusive no Brasil, no mundo inteiro, né, na Europa. Então é algo realmente a se preocupar, né? E aí começa justamente vem esse temor, né, de que a história se repita. É isso, só complementando o que você falou, é interessante ver como tem esse apagamento, né, de quem foi o verdadeiro herói na luta contra o nazismo, né? Porque, tipo, lembrando, gente, os Estados Unidos entrou no finalzinho ali. E eles, como eles têm uma indústria de cultural muito forte, eles praticamente reescrevem essa história como se eles fossem os grandes heróis do combate ao nazismo. E não foram. Não foram. E todo esse combate ao comunismo, né, Gui, que existe depois disso, é também para enfraquecer uma coisa. Eu vi um rapaz falando hoje na internet, não vou lembrar o nome dele agora, mas é um influencer de esquerda bem conhecido, e ele fala que o comunismo tem o maior potencial de ser pop dentro da esquerda, no sentido de conversar com muita gente, de vender mesmo produtos, inclusive, e tal, mas ele é tão demonizado que a gente entrou nessa narrativa de, pô, comunismo é mal, comunismo é muito mal, e aí a gente acaba esquecendo os feitos que a Rússia comunista, por exemplo, teve.